Mas eu, depois de 6 meses ali, algum tempo, eu comecei a olhar falando assim, pô, eu tava, né, com 16 anos, ainda não sabia o que eu estava trabalhando dentro de uma empresa que tinha clientes, que estava crescendo seu faturamento, que tinha oportunidades. Eu via pessoas crescendo, né? Existiam oportunidades, não que elas eram dadas. Eu sempre falo isso, né? Nada é dado. A pessoa fala, a empresa dá oportunidade. Acho que a empresa tem oportunidade, então você tem que buscar para ter aquilo. E aí eu sempre fui muito curioso. Eu acho que essa é uma dica que eu dou para todo mundo, assim. Todo mundo que está começando, seja curioso. Eu sempre fui muito curioso. Então, depois que eu aprendi a mexer no coletor, fazer aquilo, eu queria saber. Uma curiosidade boa, né? Uma curiosidade ali de quero aprender mais. Isso, não de o que está acontecendo, né? acho que é uma curiosidade de você querer, de sabedoria mesmo, do saber, do conhecer mesmo. Então, hoje eu tenho alguns pilares, depois a gente fala um pouco mais, mas eu entendia que eu tinha que conhecer o sistema. E eu via que isso era uma coisa que eu poderia ali aprender até para me destacar, para me crescer depois. Então eu via como que o líder fazia, tal, e eu falei, qual é o meu próximo passo aqui dentro? Ali eu comecei a desenhar. Eu falei, pô, como é uma empresa que tem oportunidade, né, eu posso crescer aqui dentro, qual é o meu próximo passo? O passo mais óbvio era ser o Wave, que o Wave era na operação na época, era apoio do líder. Então o Wave era apoio do líder e ele imprimia a etiqueta. Estava na mão dele para ele distribuir. Ou ele mesmo distribuía. E quando o líder estava de folga ou ele tinha algum atestado, alguma coisa, o Wave ficava ali ele no era o lugar líder, dele. ele era o apoio. Então, isso era na operação. Então eu falei, pô, esse é meu próximo passo. E aí eu comecei a chegar mais cedo para aprender. E aí eu falava assim, pô, me ensina a gerar uma onda, assim, fala como que você faz. E aí, tipo, ele era um cara sensacional, né? Era Emerson o nome dele. Até lembro até Você hoje. despendeu seu tempo fora do seu turno para não atrapalhar em nada. Porque eu tinha aprender. que ser o melhor ali, né? Tinha que competir. Então, assim, aí eu falei, pô, você me ensina? Ele falou, cara, ensino. Então, como ele chegava já 1 hora mais cedo, e eu sempre vi, cara, ele sempre chegava 1 hora mais cedo. Então, eu falava, pô, eu vou ficar com ele 1 hora e aí vai aprender. E você me ensina, velho. Ele falou, beleza, eu te ensino, vamos embora, vamos junto. E eu falava... Pô, esse cara foi... Não, foi, firmeza, cara. hein? Você falei o nome dele aí, porque ele foi muito, muito gente boa comigo. Então, ele falou, pô, eu vou te explicar aqui como que faz, vou explicar o que é uma caça local, explicar aí, né, as entranhas do sistema, porque tem muita coisa. E ele também abria inventário, fechava inventário, mas no começo, meu intuito era aprender a gerar aqueles pedidos para que quando ele faltasse, eu não tivesse, eu gerasse. Então, para eu já ter... Pegar uma ponta ali. Pegar uma ponta ali, para mim ter a oportunidade. Então, eu já tava cavando ali uma oportunidade. E aí, nisso, ele me ensinou, foi me ensinando, falou assim, ó, aí eu falava, e cada dia era uma realidade, era legal, porque tinha as segundas-feiras, normalmente elas eram mais pegadas. Ele não ensinou só como gerar, ele ensinou parte de estratégia, de avaliar a caixa, tudo isso. Tudo. Então, cara, ele era muito bom no Wave. Então, e aí a gente, pô, tem várias pessoas que são boas, eu aprendi muito com o Cleiton. Sai muita gente boa dessa área, né? Saiu muita gente boa. Com o Albert, com o Kevin, com o Lucas. É o PCP, né? PCP, o Lucas Samuel, aprendi muito com ele, com o Cleiton, aprendi muito com o Maicon. O Maicon sabe, conhece bastante disso. Então, eles foram me ensinando, falando assim, ó, pô, e não é só você apertar um botão, tá? Não é. Então, é um sistema, mas não era só apertar um botão. Tinha uma estratégia de geração. Quem não sabe, tem um blend ali, né? Tem produto pesado, tem produto leve, você tem que misturar um pouco para bater produtividade, não atrasar pedido. São muitas variáveis para você satisfazer ali e não dá ruim para nada. Não é play. Não é só pegar a caixa, né? É, isso aí. Não é só apertar um botão, não é assim, ó, e por mais, eu vi o WMS evoluindo muito, mas não é isso. Ainda assim tem a ver... Tem o humano ali, né? Tem a ver com estratégia de estoque, tem a ver com o conhecimento da pessoa que está ali fazendo, porque ela tem que levar em conta todas essas variáveis. Um pedido que ele é prioridade, né, pelo tempo, e isso não muda, só diminui o tempo hoje em dia.
depende como que foi vendido esse pedido, então depende aonde que ele tá, se ele tá no alto, se ele vai precisar fazer um programa de estoque, ali, uma derrubada, alguma coisa. Então tinha, assim, ó, você tinha que ser, e eu acho que naquela época, porque você não tinha tanto dado, hoje em dia os dados ajudam muita gente. Aí era mais o feeling ainda da pessoa. Era aí você muito fala, mais. como que ele sabe tudo isso? Isso. Que cabeça. Era muito na cabeça da pessoa, assim. Então, se a pessoa saísse, se você ficar doente, você perdia muito. Então, você não tinha estratégia de dados. Então, hoje você tem muito, né? Você tem uma gama muito grande de dados para te ajudar. Não tinha. Naquela época, era você via que realmente a pessoa que Dá era... uma olhada, tem gente que dá uma olhada na operação e fala, não, tá faltando aqui, pedido aqui. Você fala, Era bom. como que esse satanás tem? Obrigada, pessoal, por ter acompanhado até aqui. A gente vai finalizar agora. Não se esquece de inscrever no canal, seguir a gente nas redes sociais. A gente já está no TikTok, a gente já está no Instagram. E a gente também tem esse canal no YouTube aqui. Qualquer rede social nova que sair, a gente vai estar entrando nela também. Obrigada, viu, pessoal? Valeu. Obrigado, valeu.